Pessoal, nesse vídeo de hoje, a gente vai lembrar como é que faz a montagem de uma tabela de distribuição de frequência, certo? Com intervalos, e o passo a passo de como montar a tabela, tá bom? Então, na questão diz o seguinte: observe os valores em reais correspondentes aos salários dos funcionários de certa empresa em 2016, organizados em ordem crescente, como mostra abaixo. Então, estão aí todos os salários organizados, onde começa aqui do 900 e acaba em 7.400, que é o maior salário, certo? Monte uma tabela de distribuição de frequência com 6 intervalos e calcule frequência, frequência relativa, frequência acumulada e frequência acumulada relativa, certo? Então, qual o primeiro passo? O primeiro passo é subtrair o maior salário do menor. Então, eu fiz aqui, ó, 7.400 menos 900, deu 6.500. O segundo passo, eu pego esse resultado, 6.500, e divido pela quantidade de intervalos. Como vocês viram na questão, ó, eu pedi para ser 6 intervalos. Então, eu peguei 6.500 e dividi por 6. Deu 1.083,333. Eu arredondei para 1.100. Oxente, Wesley, que loucura é essa, né? Então, assim, pessoal, quem trabalhou com 1.083,333 não erra, certo? Mas sempre que o número vier quebrado, sempre que o número vier complicado de se trabalhar, é melhor você arredondar para um número maior, que seja próximo, é claro. Eu poderia arredondar para 1.090? Poderia. Mas eu quis arredondar para 1.100. Por quê? Porque é muito mais fácil. É um número inteiro, muito mais simples de se trabalhar, tá bom? Desenhei minha tabelinha. Aí vamos aqui analisar como eu fiz cada intervalo. Então, na primeira coluna são os salários. Como a gente viu que o menor salário é 900 e a gente descobriu que vai ser 1.100 a variação, quer dizer que cada intervalo vai de 1.100 em 1.100. Então, olha o que eu fiz. Repeti o primeiro salário, o menor, 900. Somei com 1.100, dá 2.000. Faço esse tracinho aqui do meio, certo? Lembrando que desse lado eu não fecho. Por quê? Porque senão o 2.000 ele vai se repetir no primeiro intervalo e no segundo. Então, eu não posso fechar aqui no final, tá bom? Então, de 900 até 2.000, eu repito 2.000 e somo 1.100, dá 3.100. Repito 3.100 e somo 1.100, dá 4.200. Repito 2.200, somo 1.100, dá 5.300. Repito 5.300, eu sempre repito e somo a variância, que é 1.100. No final, deu 6.400, somando 1.100, dá 7.500. No final, eu posso fechar aqui, tá bom? Aí teve aluno que disse: Wesley, por que aqui deu 7.500 se o maior salário é 7.400? Não tem problema, viu? O importante é 7.400, o valor que está na tabela está dentro do intervalo. E 7.400 está, né? Entre 6.400 e 7.500. Então, não tem nada de errado, tá bom? Como é que eu procuro a frequência? Então, o primeiro intervalo é de 900 até 2.000. Mas como a gente viu, eu não fechei aqui porque o 2.000 ele não faz parte. Então, quem é que faz? De 900 até 1.999,99 centavos. O 2.000 não entra. Aí a gente vem nos números e vai contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aqui já passa de 2.000, então não entra. Por isso que a frequência deu 19. Segundo intervalo, de 2.000 a 3.100. 3.100 não entra. Aí eu só venho continuando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3.200 passa de 3.100. Então, é 10. De 3.100 a 4.200, só que o 4.200 não entra. Aí você continua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui não entra, ó. 4.200. Então, 6.
De 4.200 a 5.300. 5.300 não entra. Então, 1, 2 e esse, né? 3. Então, eu tenho 3. Esse não entra porque é 5.350, já passa. Então, só é 3. De 5.300 a 6.400, só tem um, ó. Maior do que 5.300 e menor do que 6.400. E de 6.400 até 7.500 também só tem o último. Então, 1 e 1. Em seguida, a gente vai para a frequência relativa, certo? Como é que eu calculo a frequência relativa? Eu pego cada frequência e divido pelo total, que eu somei aqui e deu 40, que é justamente a quantidade de números que veio lá na minha tabela na questão, tá bom? Então, a primeira frequência é 19. 19 dividido por 40 dá 0,475. Para me transformar em porcentagem, lembrando, eu desloco a vírgula 2 casas para frente, fica a vírgula depois do 7. Então, por isso que deu 47,5%. A próxima, 10 dividido por 40 dá 0,25, que corresponde a 25%. 6 dividido por 40, 0,15, 15%. 3 dividido por 40 dá 0,075. Cuidado aqui, ó. Não é 75%. Eu vou deslocar 2 casas. 1, 2. Parou depois do 7. Então, 7,5%, tá bom? 1 dividido por 40 dá 0,025. Também deslocando 2 casas para depois do 2, então 2,5%. E aqui é igual, eu só repetir. Somando tudo, deu 100%, certo? Que então deu exato, né? Não deu nada errado. A frequência acumulada, como o nome diz, a gente vai acumular a frequência. A primeira eu sempre repito, então repeti 19. E vou somando com as próximas, ó. 19 soma com 10, 29. 29 soma com 6, 35. 35 soma com 3, 38. 38 soma com 1, 39. E 39 soma com 1, 40. Que é o mesmo total, certo? Frequência acumulada relativa, eu vou acumular a relativa. Do mesmo jeito, ó. Repito a primeira porcentagem, o primeiro eu sempre repito. Somo com a próxima, com 25, dá 72,5. Somo com 15, 87,5. Somo com 7,5, 95. Somo com 2,5, 97,5. E somando com 2,5 de novo, 100%, que é também igual ao total, certo?